salvação e perdição. Qual é a real situação que você se encontra? Você já está salvo? Como saber quando a pessoa está salva ou quando a pessoa está perdida? Talvez você já ouviu algum crente dizer que está salvo. E você mesmo pode ter zombado, atribuindo que ninguém sabe quem está salvo. Muitas pessoas têm uma noção de salvação que, para o indivíduo estar salvo, ele tem que estar no céu. E isso ninguém sabe, porque quando o indivíduo morre, vai para debaixo da terra, vai para o pó, volta ao pó como era antes. E acredita que será passado por um juízo, e depois do juízo é que a gente sabe quem será salvo ou não. Talvez por meio da sua fé, ou talvez por meio das suas obras. E muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Mas, diante disso, eu volto à pergunta. Se você morresse hoje, nós estamos vivendo uma pandemia mundial. No Brasil, todos nós estamos, pela força do decreto, tendo que viver isolado para evitar ser contagiado ou sendo contagiar outras pessoas pelo coronavírus. Um vírus que tem levado milhares de pessoas à morte, para a nossa tristeza, para a tristeza da humanidade. Mas todos nós sabemos que assim como o sol nasce para justos e injustos, as doenças também, elas vêm para justos e injustos, para crentes e incrédulos. Entretanto, qual a diferença dos dois à luz da Bíblia a respeito de estar salvo ou estar perdido? E, melhor, como saber se eu estou salvo? Primeiramente, é necessário termos conhecimento que todo ser humano é pecador. Desde o primeiro ato de pecado por parte de Adão e Eva, toda a raça humana que veio dele naturalmente, deste casal, herdaram a natureza pecaminosa. Por este motivo, todos estão sob condenação de morte. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em outra passagem, na carta de Romanos, Paulo diz: todos pecaram e constituídos estão da glória de Deus. Logo, nós nascemos já com pecado. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque nascemos com a natureza pecaminosa, adâmica, após o pecado. E logo, como o salário do pecado é a morte, todos nós estamos sob condenação de morte. Morte física e morte espiritual. Por esse motivo, é que Deus usou, pela sua graça, uma metodologia para que o povo hebreu, o qual ele fez um pacto por este povo ter vindo dos ombros ou do lombo de Abraão, o pai da fé, fez um pacto para que estas pessoas fizessem o sacrifício, transferindo seus pecados para o animal, e depois matasse o animal, sacrificasse o animal, pois o animal seria símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que viria, o qual todos nós sabemos que é Jesus. Jesus veio. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo bíblico que milhões de pessoas no mundo têm conhecimento. Entretanto, uma das coisas mais fabulosas é a gente compreender a profundidade desse verso bíblico. Veja bem, se todos nós somos pecadores, não meramente pelos nossos atos, por nós pecarmos,
mas por nascermos com a natureza pecaminosa, logo nós pecamos por conta dessa natureza, logo não há salvação para nós, a não ser a salvação que o Senhor Deus dos Exércitos enviou, que foi o seu Filho, para que morresse em nosso lugar. Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vem morrer em nosso lugar. Em nosso lugar, quem? No livro de João, capítulo 3, versículo 16, que foi o verso que eu acabei de citar, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Jesus não morreu para salvar todo ser humano que acredita e que não acredita. Jesus morreu para salvar somente aquele que nele acreditar. O sangue dele tem poder para perdoar o pecado de toda a humanidade? Tem. Mas é de toda a humanidade que nele crê. O versículo 17 diz: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Fantástico, né? Jesus, quando veio, ele não veio para julgar. Ele não veio julgar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Entretanto, o versículo 18 diz assim, olha: quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Interessante e é muito profundo. Quem não crê em Jesus, este já está julgado. Quem não crê já está julgado. Ele não irá passar pelo julgamento, ele já está julgado. Todos nós já estamos julgados, pois o salário do pecado é a morte, a nossa sentença é a morte. A questão é que nós saímos da sentença de morte para a vida por acreditar em Jesus, aceitar Jesus Cristo como não somente como o Salvador nosso, mas como o nosso Senhor. É exatamente isso. Este é o segredo. Por conta disso, nós saímos dessa condição de pecadores, perdidos, condenados, sentenciados à morte. É exagero meu? É interpretação minha errada? Veja como o texto apresenta. A palavra apresenta que nós somos salvos imediatamente, na medida que nós cremos de fato no sacrifício de Jesus. E os que não acreditarem, observe no versículo 36, o que está escrito: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem não é uma expressão futura, é uma expressão presente. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre aqueles que têm a oportunidade de se salvarem ao crer em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, estes que têm essa oportunidade e renegam, estes já estão julgados, condenados, e sobre estes permanece a ira de Deus. No capítulo 5, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 24, veja como está escrito: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Oh, glória a Deus! Aleluia! Fé! Fé na palavra do Senhor. Está escrito aqui: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Você, meu irmão, você, minha irmã, tem a certeza da salvação por conta desse verso? Por conta desse outro verso que a gente leu? Nós temos Jesus, nós temos a vida eterna. Nós temos a salvação, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus é fabuloso. Agora veja o que vai acontecer com as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo. Logo nós teremos a ressurreição dos mortos, quando Jesus voltar pela segunda vez. E no versículo 29, diz assim, versículo 28 e 29 do capítulo 5. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Sabe qual é a sentença que a pessoa vai receber no juízo? É exatamente essa que você está pensando. O extermínio. A pessoa será exterminada. A pessoa será exterminada. Depois, evidentemente, de ser jogado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A pessoa não vai passar pelo juízo, como será julgada, vai ser analisado os casos dela. Não. A pessoa será sentenciada pelo juízo, para a ressurreição do juízo. Se ela já está julgada, porque não crê em Jesus, é digna de receber a sentença que o juízo determina, que é a morte, e morte eterna. Por esse motivo, meu amigo, por esse motivo, meu irmão, minha irmã, eu peço a você que você confie na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é fiel. Se ela diz que você tem a vida eterna, que é Jesus, você tem a salvação. No capítulo 6 do livro de João, está escrito exatamente dessa maneira, no versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ou glória. Se nós temos a vida eterna, por termos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diante da situação que diversos países estão vivendo, como o nosso Brasil está vivendo, diante dessa pandemia do coronavírus, nós devemos nos apegarmos mais ainda, mais do que tudo, à palavra de Deus. Porque se para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque temos a certeza da ressurreição para a vida eterna, então esta é a fé que deve nos alimentar dia e noite. Considerando que Deus poupará a vida de seus servos, para que eles continuem a proclamar o seu nome, a salvação em Cristo Jesus. Mas mesmo se Deus não poupar, é certo que Deus ressuscitará você. Ressuscitará você para receber o seu galardão. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é justo, Deus é fiel. Deus é amor. Deus ama os seus servos. Deus ama os seus filhos. Por esse motivo, o apelo que eu faço a você, que ainda não aceitou Jesus Cristo, é que aceite. Porque o machado já está para cortar a planta, a árvore, pela raiz. Que está em Jesus, receberá sua recompensa. Quem está sem Jesus, só o horror e o tormento eterno. Peço que Deus lhe cubra com seu Espírito Santo e faça você compreender a responsabilidade que você tem em salvar você e a sua família ao aceitar ao Senhor Jesus e aos que já aceitaram ao permanecer em Cristo Jesus. Que Deus fortaleça a sua fé. Que Deus aumente cada dia mais a sua fé e envolva o seu Espírito em você e te enche do Espírito Santo.
para a honra e glória dele. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.